Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em tvdeveja.com na quinta-feira, dia dele, historiador, colunista de Veja e também o meu consultor de moda nas horas vagas, Marco Antônio Vila. Tudo bem, Vila? Tudo ótimo, tudo ótimo. Você, Vila, dessa elite branca, hein? Gente, eu vou contar uma coisa, já contei pra vocês. Vila acorda às 5 da matina, tá? Ele tá aqui conosco na fé, na garra, na raça, hein, Vila? É, elite branca de olhos azuis, loira, etc. Não trabalha, É a né? dureza, né? Varandinha gourmet, Varandinha não é? gourmet, todo dia, 5 da manhã de pé, 5 não tem da jeito. matina de pé. Agora a gente vive, né, essa turma aí da elite branca e também aqueles que não são, de acordo com os critérios do governo, uma crise única na história. Mas uma crise, ao mesmo tempo, que é múltipla, né, Vila? Né? Hoje vamos mudar um pouquinho o nosso foco, vamos falar das crises aí, dessa história recente do país. Porque Perfeito. Hoje o que a gente vê é um governo desestruturado, esfacelado. A presidente Dilma Rousseff parece que, de fato, resolveu afundar o navio com ela mesma dentro, porque tudo que faz errado. Resolveu aí estourar todas as pontes que existiam entre as instituições. Então, a crise é política, é financeira, é institucional e é moral. O que a gente já viu parecido na história, Vila? Olha, é difícil, porque na história republicana brasileira nós já tivemos duas renúncias, né? Uma em Deodoro da Fonseca, em 1891, em novembro, ele tinha dado um golpe de Estado 2 semanas antes, fechado o Congresso. Aí houve um contragolpe da Armada, como era chamada a Marinha à época, ia levar a queda do Deodoro, ele resolve renunciar e entrega ao vice-presidente Floriano Peixoto o governo tal que concluiu o governo em 1894. Não podia legalmente, mas fez uma interpretação sigeiras da Constituição, os canhões ajudaram e acabou levando até 1894. E tivemos a renúncia em 1961, em 25 de agosto, dia do soldado, a célebre renúncia do Jânio Quadros, né, aí por um ato que não tinha nenhuma crise política, não havia nenhum grande problema, era mais uma crise pessoal de uma personalidade complexa, que a gente pode chamar assim, que era o presidente Jânio Quadros, e que renunciou a 25 de agosto. Se a primeira renúncia do Deodoro saiu da crise, encontrou uma solução política, que é a posse do Floriano, evidentemente que não significa que em seguida nós vamos ter consequência, Revolução Federalista, Revolta Armada, mas resolveu momentaneamente a crise. No caso do Jânio, no caso do Jânio Quadros, a renúncia levou uma tensão enorme durante mais cerca de 2 semanas, com a chamada Rede da Legalidade, quase uma guerra civil, e a posse do presidente que estava no exterior, a 7 de setembro do mesmo ano, depois de grandes tensões que o país acabou passando tal. O curioso é que essa questão agora de renúncia também faz parte da agenda política. Né? Ninguém ainda falou em renúncia, não vi nenhum, nós só discutimos aqui essa possibilidade, que eu sempre acho a melhor solução, tanto para o presidente como o país. É menos agressiva para os dois, né? Para os dois, e encontra uma solução que evita um choque, até uma radicalização que vai ser péssimo para o país, para a economia, para a sociedade brasileira, para a política brasileira e para a democracia brasileira. Mas nós tivemos crises na República em que os militares sempre tiveram presente, pois a República é um produto de um golpe militar. A crise com o Floriano Deodoro da Fonseca também tem a ver com os militares. Depois a crise dos anos 20, as rebeliões serentistas, 5 de julho de 22, 5 de julho de 24, Coluna Prece, os militares, falei, 30, a Revolução de 30, os militares presentes. A década de 30 inteira, conflitos tal, né? Como 32, 35, 37, que são de caráter distinto, evidentemente, mas com a presença dos militares. Getúlio cai em 45, com a presença dos militares. JK quase não toma posse. Em novembro nós temos 3 presidentes da República, em novembro de 55, também uma crise militar. Tivemos em 61 o episódio do Jânio, mas que levou uma grave crise militar também, e 64, como é sabido. Então, o curioso é que você tem um conjunto de momentos do século XX brasileiro em que as crises políticas, os militares estavam presentes. Esse é um elemento diferencial. Nós temos uma crise política, mas os militares, ainda bem, não estão presentes. Ou seja, eles cumprem o seu papel constitucional e eles não fazem parte do jogo político. Ou seja, que é como fizeram ao longo da história republicana, em que as Forças Armadas era quase que um partido político e tal. Então, esse é um diferencial. Então, nós tivemos já 2 renúncias, tem essa diferença dos militares não fazer parte do jogo político. Agora, tem características muito específicas. Essa, na verdade, é a maior crise da última fase da democracia brasileira, da democracia efetiva que nós tivemos a partir da Constituição de 1988 e tal. Essa daqui, porque não dá para comparar com 1992. No caso de 1992, a crise que levou ao impeachment do presidente Collor, é uma relação de um presidente meio que descolado do mundo político, né, que não tinha uma tradição da grande política nacional, que tinha uma base política muito frágil no Congresso Nacional, não tinha um
partido, tinha uma história política recente, tinha assumido no meio de uma grave crise econômica, de uma inflação anual que tinha ultrapassado 1000%, só no mês em que ele assumiu, março, a inflação foi de 84% em março de 1990, teve de fazer 2 planos de estabilização com congelamentos em março de 90 e janeiro de 91, agora é diferente, nós temos uma relativa estabilidade econômica, apesar dos problemas recentes que nós estamos vivendo, ninguém fala em congelamento, ninguém fala que precisa combater a inflação daquelas loucuras dos planos, a democracia já passou por uma série de, nós estamos há 25 anos mais ou menos com esse processo se consolidando, portanto, é um quadro distinto, mas curiosamente, com todas essas distinções, é a mais grave crise da história política brasileira do último meio século. Mas essa gravidade toda, ela se deve pela questão política ou por essa multiplicidade de crises? Porque como eu disse aqui no começo, né, a gente estava falando, não é uma crise só, você não tem uma crise de uma presidente que resolveu entender que não gosta de política, não sabe fazer política, mas mesmo assim está lá e não quer largar o osso. Você tem uma crise que é econômica, como o Vila falou. A gente tem aí as portas se abrindo para uma recessão, que de acordo com alguns especialistas será a pior dos últimos 20 anos. A gente tem uma inflação altíssima, que deve bater 8, e de acordo com alguns mais pessimistas ou mais realistas, chegar a 2 dígitos. Quer dizer, gente, 10, 11 de inflação é muita coisa. Então a gente tem uma crise econômica, o dólar batendo nas alturas, e a gente tem a crise que é institucional, né? As crises institucionais. Por quê? Porque é o Planalto batendo de frente com o Congresso, que por sua vez bate de frente com o Judiciário, né? Com os ministros, com o próprio Ministério Público, né? Nessa guerra toda, por exemplo, entre Eduardo Cunha e o Rodrigo Janot, porque Eduardo Cunha diz que o Planalto, quer dizer, a turma da Dilma usou o Janot para colocar os grandões do PMDB na lista da Lava Jato. Então você tem os três grandes poderes em crise, né? Quer dizer, numa queda de braço, pelo menos uma facção aí do Poder Judiciário. É isso que torna a crise tão grave, porque não tem como você resolver só uma, né, Vila? Claro, resolve só a política, mas fica econômica. Resolve só a economia, mas fica a política. Resolve a institucional. E como é que resolve a crise moral? É um nó górdio que precisa de um Alexandre Magno para acordar, porque é uma situação muito complicada. De um lado, essa multiplicidade da crise é a existência de um partido que está entranhado na estrutura de Estado, que é o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, não são somente, e haja 25 mil cargos comissionados, é muito mais que isso. É toda uma estrutura que nos últimos 12 anos foi construída pelo Partido dos Trabalhadores, por exemplo, ampliando o funcionalismo público através de concursos públicos, em que você cria um funcionalismo permanente, grande parte dele vinculado ao Partido dos Trabalhadores. Evidentemente que não estou dizendo que todos que entraram no serviço público nos últimos 12 anos são do PT, não é isso. Mas ele criou uma série de concursos em áreas que ele tinha controle, em que as suas bases políticas também tinham presença em certos ministérios, em certas áreas dos ministérios. Então você criou uma burocracia permanente de Estado que é petista. Isso precisa ser analisado, porque o processo de despetização do Estado não será tarefa fácil, inclusive porque vai encontrar um problema legal. Muitos petistas estão na estrutura de Estado por concurso e foram colocados pelo PT lá justamente para isso. Portanto, é um processo revolucionário de tomada do aparelho de Estado, que não é um processo clássico do marxismo, da rebelião, da luta de classe entre proletariado e burguesia. Não, foi um assalto ao céu à estrutura de Estado, feito um partido que venceu as eleições em 2002, tomou a posse em janeiro de 2003 e estruturou um Estado à sua semelhança, né? que é o Estado que nós estamos vendo isso. Então esse é um problema. Quer dizer, quem é que vai herdar esse Estado quando a Dilma, espero que ela não coma, como nós temos outro dia aqui, o peru de Natal do Palácio Planalto e nem pago pela gente, né? Quem é que vai herdar esse Estado com uma estrutura, com o petismo dominando esse coração de Estado e tendo inclusive um ancaradouro legal de falar assim, não, eu sou funcionário público concursado, ninguém me tira daqui e tal. Acho que do outro lado, você tem essa questão que já você destacou, nós temos a questão da crise econômica que se agrava. É interessante que a cada semana a situação é mais grave. E hoje o fio que segura ainda é a presença do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, mas nós já discutimos uma vez aqui e dissemos que ele pode ser o breve, né? Ou seja, se não passar da forma como ele deseja o pacote fiscal, a questão trabalhista e a questão da renegociação das dívidas, né, dos estados e municípios, ele pode dar adeus. Né? O que o Joaquim Levy está fazendo é tentando trazer um pouco de bom senso a esse governo, mas como é que pode o governo resolver ter responsabilidade? Eu não estou falando de um governo de início, eu estou falando de um governo que está no 5º ano. É a mesma presidente, gente. Sim, é uma coisa, é a mesma, exatamente a mesma. Como é que pode um governo descobrir que tem que ter responsabilidade 5 anos depois
de iniciar este governo. É o caso, você citou a lei aí dos estados e municípios. Sim. A presidente sancionou a lei. Em novembro. Vila, ela sancionou, ela verdade. foi lá e disse, eu posso pagar, tá certo, aprovou no Congresso, ela não vetou. Não gostou da lei, presidente, veta. Ué. Claro. Ela tem essa caneta, né, Claro. Constitucional para fazer isso. Não gostou, Claro. veta. Mas ela sancionou, comemorou. Os verdade. governadores, né, os prefeitos, tipo Fernando Haddad aqui, né, Isso. do PT de São Paulo, felizinho, né? Os aliados dela também no Rio de Janeiro, ó, felizinhos. E aí, de repente, ela fala, eu me enganei, fiz as contas tudo errado. E 3 meses e pouco depois, ela descobriu que pronto, não tinha dinheiro, era tudo conversa fiada. Então, quer dizer, o Joaquim Levy é que ensinou a fazer conta de mais e de menos. Engraçado Dentro que do Palácio do Planalto, que tá fazendo, que é isso? É verdade. Então você imagina, na hora que... Então eles estão tentando readequar agora a economia brasileira e tal. É difícil depois de um desastre de 4 anos como foi o governo Dilma. E a crise não tem solução em 2015, não tem em 2016. Se o Brasil voltar a crescer, é a partir de 2017. Então, portanto, você não tem uma solução imediata para isso. E ao contrário, tem um fio que sustenta esse governo, que é a questão do Joaquim Levy. E é muito provável, se não passar tudo como ele deseja, ele pega o boné e cai fora, porque ele sabe que o Partido dos Trabalhadores odeia a sua política econômica, ele não tem sustentação no Congresso, Joaquim Levy e tal. Então é interessante, porque é difícil encontrar na história republicana brasileira, e não há, né, um presidente que você tem um ministro da Fazenda que está querendo ser um ministro forte, deseja sê-lo, mas numa situação de grave crise, e que a presidente o apoia porque não tem alternativa. E toda a base do governo não simpatiza, grande parte da base do governo, com a política do ministro da Fazenda. Portanto, ele tem um tempo de vida curta. Nesse sentido, a crise deve se estender à crise econômica. É o sentido que dá. Basta ver a cotação dólar, Bovespa, ver as contas públicas, né? A situação piora. E isso é nítido. O grau de investimento não caiu ainda, mas é muito provável que caia e nas próximas avaliações das consultorias internacionais. Do outro lado, há esse problema do Executivo com o Legislativo, né? Do Palácio Planalto com o Congresso Nacional, que é uma crise única. Não há na história da República um momento em que um presidente recém-eleito seja tão fragilizado politicamente frente ao Congresso Nacional. Normalmente, os primeiros meses é o momento que o presidente aprova tudo o que ele quer. O primeiro ano é normalmente o momento do presidente. No caso da Dilma, não, é o momento do Congresso. Há uma absoluta inversão. É uma lua de fel, né? Não é lua de mel, é uma lua de fel. É uma lua de fel, perfeito, é isso. Consequentemente, ela está absolutamente fragilizada. Eu me lembrei outro dia que é comum se comemorar os 100 dias dos governos. Isso tem a ver com o Roosevelt nos Estados Unidos, tal, nos anos 30, né? E aí todo mundo fala, os 100 dias do Collor, os 100 dias do Fernando Henrique, os 100 dias do Lula, etc. Ela sequer completou 100 dias, caramba. É um negócio assim inacreditável. Então tem esse problema que a gente percebe. O presidente da Câmara e o presidente do Senado hoje são atores tão ou mais importantes que a presidente da República. Caramba, num regime presidencialista como o nosso, mostra uma enorme fragilidade. Por outro lado, ela tem um fato único e que agrava a instabilidade, além do econômico, do político, da relação Planalto-Congresso, que é a figura do Lula. O Lula é um elemento que desagrega, ele não agrega. Hoje, o tigre de papel, tal, a forma de liderança dele diminui a autoridade da presidente da República a qualquer momento. Quando as pessoas, os empreiteiros, vão ao Instituto Lula para pedir para o Lula proteção frente à Operação Lava Jato, eles estão dizendo, eles não deviam fazê-lo, claro, mas eles gostariam de fazer isso com o presidente da República. Eles não vão porque acham que o Lula é mais poderoso que a Dilma. Quer dizer, eles não deviam fazer nenhuma das duas, nem ir falar com o Lula no Instituto Lula e nem ao Palácio do Planalto. Mas ao optar, é claro de dizer, o poder está aqui em São Paulo. É porque ninguém está dizendo o seguinte, olha, a presidente é, de fato, uma mulher acima de qualquer suspeita, e se eu chegar lá, eu vou tomar uma quente, 2 fervendo, sim, ela vai bater com a porta na minha cara, porque eu sou um corruptor, e a gente tem aí uma presidente que presidiu o Brasil da moralidade, não o Brasil da imoralidade, da impunidade do Petrolão, e daí depois, né, anterior a isso, o Mensalão. O que a gente tem é o empreiteiro dizendo o seguinte, olha, tem gente que, com uma presidente fraca desse jeito, pode botar as garras, os tentáculos nesse governo. Claro. E esse camarada é um senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que anda de maus bofes com a Dilma, ela com ele, mas, de qualquer sorte, o Lula tem ali os seus asseclas dentro do Planalto. E ele acaba enfraquecendo a autoridade da presidente. Quer dizer, que autoridade, né? O que sobrou, né? O que sobrou. O fio, o fiasco, mas o pozinho. Mas num momento de crise desse, era fundamental que ela tivesse autoridade que possibilitaria, portanto, ela fazer uma série de negociações. Ela tem autoridade com aqueles ministros, né, que ela grita com os ministros lá, que eu já ouvi, né, quer dizer, em meio a entrevistas, sim, no Palácio do Planalto,
a Dilma aos berros, Sim. porque queria falar com o ministro. Que é isso? No telefone gritando. Aquela piadinha que o Macaco Simão fazia do Manteiga. Manteiga, aqui já! Aquela é verdade. Então ela tem essa autoridade para dar berro com o ministro. Agora, você veja que ponto. Por outro lado, tem a questão. Hoje o Jacques Wagner tinha dado uma entrevista ao Estadão dizendo: eu já passei por isso no Mensalão, eu sei que essa situação não é possível superar, tanto que nós superamos o Mensalão e em 2006 o Lula foi reeleito. O Jacques Wagner não sabe de nada. Ele é ministro da Defesa, por incrível que pareça. E de política não sabe nada. Ele gostava de passear com lancha de empreiteiro lá na Baía de Todos os Santos e tal. Ou seja, não tem nenhuma comparação Mensalão e Petrolão. Mas a batata do Jacques Wagner está assando. Está assando. Cuidado, viu, ministro? A sua batata está no forno. E só para dizer, micro-ondas, vai ser bem rápido. Não vai ser aquela assim, tô assando levemente, muitas horas no forno, papel alumínio. Não, é micro-ondas. Assim, é rapidinho, tá quase lá. E você imagina, no caso do Mensalão, você teve um processo que começa na CPI e mais ou menos ao mesmo tempo no Ministério Público. Esse não, é diferente, a Operação Lava Jato já chegou, ao menos na esfera da investigação, né, ao STF, e muitos já foram condenados na primeira instância. Portanto, é um processo muito mais rápido, os valores são muito maiores, a magnitude do Petrolão é N vezes superior à do Mensalão, e o envolvimento das empreiteiras e num número fabuloso de doleiros é muito maior que no Mensalão. Portanto, não há nenhum paralelo e a situação é N vezes mais grave de desmoralização da autoridade presidencial. Portanto, você tem também uma enorme crise ética que deixa o cidadão extremamente enraivecido. Tal. O que aconteceu no dia 15 de março é reflexo direto dessa crise ética, que vai se refletir no dia 12 de abril, com a mais absoluta certeza. Lembrando, inclusive, que pode colar o dia 12, que é um domingo, com a semana anterior da CPI do Petrolão, com depoimentos que devem ser provavelmente ou do Vaccari, do João Vaccari, tem do Luciano Coutinho, tem do Paulo Roberto Costa, o Paulinho do Lula, sempre devemos lembrar, e o Alberto Iosef, que é o doleiro. Se um desses quatro, especialmente o doleiro, for depor na quinta-feira, que é no dia 9, e falar o que todos nós sabemos, e que ele já falou, portanto, só que agora falar em rede nacional, ao vivo, sendo interpelado pelos deputados, não podendo mentir, etc., tal, que não pode ele falar uma coisa ali, outra que ele falou na delação premiada, etc., essa república balança. O dia 12 não vai ter 1 milhão na Avenida Paulista, vão ter 2, 3 milhões, e no resto do Brasil vão ser tomadas as ruas. Então, é uma situação que, aparentemente, essa semana as pessoas falam assim, é uma calmaria. Não é calmaria, pode ser a calmaria que antecede a tempestade, porque calmaria aparente, veja que ela sequer consegue nomear um ministro da Educação. Olha a que ponto nós chegamos. Se o slogan principal do seu governo, a bandeira, é a pátria educadora, sai um ministro absolutamente incapaz, que nem deveria ter sido nomeado, e ela não consegue em seguida nomear um ministro da educação. O país está sem ministro da educação, não percebeu. Aí sai um ministro da comunicação social, o secretário da comunicação social. Ao invés de designar imediatamente um outro nome, ela sequer consegue designar. Então é uma situação grave. O pessoal fala, mas Secretaria de Comunicação Social não tem importância? Tem por causa daquele documento, já tanto discutido aqui. E aqui, ó. E muito dinheiro, propaganda. Por isso que aquele homem dos tentáculos, dos 9 tentáculos, Lula, está querendo colocar a mão e criar uma super Secretaria da Comunicação, ou Ministério das Comunicações, juntando o que tem Berzoini hoje, pode ser até o Berzoini, que Berzoini faz serviço para o Lula, junto com a Secretaria de Comunicação, porque daí junta a concessão de rádio, concessão de TV, telefonia celular, e é dinheiro que não acaba mais. As concessões já começam com dinheiro e muito poder. Claro, né? claro. Porque é esse ministério que comanda as concessões. Aí você junta com o de Trauma, a Secretaria da Comunicação Social, que aí tem dinheiro, tem campanha, tem tapinha nas costas e cria um super ministério. Isso para vir com poder de fogo. E a presidente não sabe o que fazer, porque vai ceder para quem? Ela vai ceder para o Lula? Ou ela vai conseguir alguém qualificado para colocar? Claro. Ela vai botar um técnico? Mas como é que um técnico vai ser porta-voz do governo? Vai botar mais um daqueles que dobram a espinha? Ou vai botar alguém ligado ao Franklin Martins? Vai botar quem? E é interessante, porque ela está realmente uma sinuca de bico, porque ou entrega ao Partido dos Trabalhadores, né? Ou entrega um lulista de carteirinha, ou busca um jornalista de reconhecido valor. É difícil encontrar alguém de reconhecido valor que queira servir ao governo petista. Vai ser muito difícil. Então, perceba a situação. Mesmo no caso da educação,
Ela poderia nomear um educador de reconhecer o valor, tal. Vai ser difícil, porque também é uma disputa por controlar um ministério que tem verbas fabulosas. A grande questão é que o governo não se decide. Ela, quando se falou em reforma ministerial, ela voltou atrás e disse que não teria mais reforma ministerial. Em suma, que era até possível, é claro que é um absurdo ter reforma ministerial antes de 3 meses do governo, mas no meio dessa crise, qualquer coisa que você faça é melhor do que não fazer nada, né? Então seria ao menos voltar a ter iniciativa o governo. É o PMDB mas ela não que está consegue. fazendo a reforma ministerial. Então, que vai determinando o número de ministérios, né, que diz o que aprova e o que não aprova, que no pacote trabalhista entra isso, no fiscal entra aquilo. Até o fisiológico PMDB, Vila, consegue ouvir a voz das ruas, que é a presidente cega, surda, muda quando quer, né? Tem uma mudez seletiva, né? Ou fica muda ou fala bobagem, né? Cega, surda e com mudez seletiva não consegue ver nem ouvir nada que vem das ruas. Não, é engraçado isso, porque até hoje não pediu desculpas pelo Petrolão. Ela cega e acha que vai poder estabelecer. Porque qual é a grande questão? Não só o PT não consegue recompor a base governamental, principalmente com o PMDB, como sequer lança uma ponte com a oposição, que poderia buscar, né, uma tentativa de uma espécie de grande acordo nacional, alguma coisa que, mesmo que fosse mentira, porque eu não acredito em qualquer tentativa do PT desse tipo, que ele faça com sinceridade, mas nem isso consegue fazer, quer dizer, porque ao tentar um acordo maior com a oposição, tem de reconhecer a culpa do Petrolão, que não são mal feitos, não, é o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, não há nenhum outro tal. Então, cria-se uma situação em que ela não avança. Então, a possibilidade é só de aumentar a tensão, não há outra saída. E aí você não encontra paralelo na história brasileira, de nenhum momento com tanta tensão política como nós teremos a partir do mês de abril. Se março foi tenso, abril será muito mais, porque não só nós temos a passeata do dia 12, o PT ameaça fazer também passeata em outros dias. Dia 6, né? Dia 6, tal. Então, igualizar o que... Pão, mortadela, tubaína claro, e R$35 por cabeça. Que é a Bolsa Manifestante. Então, o interessante é que... E sempre escolhe um dia da semana, né? É curioso, né? Para atrapalhar a vida de quem trabalha, né, Vila? Essa elite branca também é chata. Para que trabalhar? Eu acho que essa turma pensa isso. Mas vocês não têm mais o que fazer do que trabalhar, não? A gente vai fechar a rua. 5 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde. Naquele horário legal, tal, que não tem... Então, a questão toda que se coloca é que a tensão vai aumentar em abril. Esse aparente, mas agora vem a Páscoa, tudo... Não, já veio o Carnaval e a crise continuou. A Páscoa não será doce para Dilma claro, e o PT? Claro, não vai ser absolutamente doce e o chocolate que vai chegar certamente será muito amargo e de má qualidade. Porque a questão que se coloca é que as pessoas falavam, o Carnaval vai amenizar. Aumentou. A Páscoa diminui. Vai aumentar, porque o mês de abril, com esses depoimentos em abril da CPI, eu citei 4, mas tem outros depoimentos bombásticos e de empreiteiros que serão chamados, isso vai criar, vai revelar para a nação aquilo que a gente recebe em pílulas pelo noticiário jornalístico. Vai amarrar, né? Vai amarrar tudo aquilo. Porque a gente tem ali, é como se fossem várias pontas, né? Um diz uma coisa, outro diz uma coisa que casa com aquela lá, mas alguns fatos precisam ser ligados. Claro. E quando esses fatos são ligados, se produz uma prova, né? Porque se você tem histórias de pessoas que não conversaram contando a mesma coisa, ainda que não se tenha um documento, já tem ali munição para que haja uma prova em relação àquilo. Então, opa, peraí, então como? Não, eu estive, como o Pedro Barusco falou, eu estive em reuniões nas datas tal, nos hotéis tal. Então tá bom, vai lá e pega a imagem de segurança do circuito interno do hotel. Pronto, descobriu que é verdade. Então, a partir dessas informações, que podem parecer meio bobinhas, a polícia pode chegar a provas cabais, né? A justiça pode chegar a provas cabais aí para enquadrar nessa bandidagem e botar quem tem que ir para cadeia na cadeia. E o CPI, como ela olha pelo lado político, né? Você imagina o seguinte, mesmo hoje, Graça Foster disse em certo momento, quando perguntada, eu acho que foi até o vice-presidente do CPI que perguntou, o deputado Embaçaí, sobre a questão da responsabilidade do Conselho de Administração na compra e venda de ativos da Petrobras, ela falou que quem é responsável é o Conselho de Administração. E quem presidia o Conselho de Administração na compra de Passadina? Dilma Rousseff. Aliás, então, isso é chave. Dilma Rousseff que ganha mais uma vez destaque na The Economist. Gente, a presidente é chique mesmo, a nossa presidenta, não é? Eficienta e competenta. É muito fina, né? Porque ela está, de novo, na revista britânica, vem um editorial sobre o Brasil, né? Essa edição chega às bancas, se você quiser dar uma espiadinha no fim de semana. E aí tem lá um editorial escrito Lidando com Dilma. E a publicação aponta os motivos que deixaram os brasileiros
infartos, até aqui com a presidente da República. Para a Economist, Dilma mentiu na campanha. Olha que lindo para o Brasil, né? Mentiu na campanha e os eleitores estão percebendo que foram vítimas de estelionato eleitoral. E aí cita a questão do impeachment, diz que a ideia não é boa, porque pode prejudicar o Brasil. Como o Vila defende, é melhor mesmo seria a renúncia. E aí a publicação diz, não é difícil entender por que os eleitores estão com raiva. Ah, mas não é mesmo, é bem facinho. E aí, diz ali, ela presidiu o Conselho da Petrobras de 2003 a 2010, exatamente o que o Vila... Você que escreveu, Vila, esse editorial da The Economist, quando os promotores dizem acreditar que mais de 800 milhões de dólares foram roubados em propinas e canalizados para os políticos do PT e aliados, diz a publicação. E aí Dilma, né, disse assim, a The Economist apoia o Écio, é aliado ao sistema financeiro. O que tem a ver, presidente? Acorda, né? Vai cuidar do Brasil. Quando a revista fazia elogios ao Lula, aí tudo bem, a revista servia, agora não serve. E é interessante ver que esse processo e os depoimentos feitos pela CPI, ao vivo e a cores e tal, eles criam sempre um sentido para todos nós, que é de outro tipo. A tensão, ela fica muito maior e sempre vai aparecer, estão muitos chamados, olha ali, foram aprovados mais de 100 requerimentos, vamos dizer que chame 50 daqueles, o que eu já foram quase 200. Então. Né? Foram no primeiro dia foram 165. Então. E depois houve mais alguns requerimentos. Sim. Então lá se vão então, duas vamos dizer centenas. que depois acaba alguns deixando de lado, etc. É porque junta, né? Claro, tipo assim, claro. muitos deputados pediram a mesma coisa, porque todo mundo quer ouvir o Vacari. Claro, todo mundo quer ouvir o Pedro Barusco. Claro. Todo mundo quer ouvir o CEF. Claro. Então eles acabaram juntando alguns requerimentos, mas o pedido foi esse. Mas deixa eu fazer uma aposta com você. Vamos lá. Vamos O apostar. que a gente vai apostar? Um chocolate? Amargo e de boa qualidade para mim, por favor. Quem que você acha que vai dar uma passeadinha na CPI na próxima reunião, hein? Desses 4 que você citou. Desses 4, olha, eu teria para mim seria uma maravilha se fosse o Youssef, o doleiro, o Roberto Youssef. Mas o Vacari também já tá bom, né? Assim, para começar. O Youssef colocaria fogo, né, na história. O Vacari é muito forte também que ele vai. Eu acho que fica. Se fosse desses 4, os 2, acho que seria um bom nome que você sugeriu, o João Vacari. Ele vai tentar falar aqui ele vai ficar calado, etc. tal, né? O que vai ser pior nessas circunstâncias para ele e tal. Agora, o Roberto Youssef, se for falar e falar tudo o que nós imaginamos, por o dia 12 vai faltar rua. Vai faltar rua para manifestação. Vai faltar rua para a manifestação, porque realmente aquilo que nós vimos, porque essa questão que você destacou é uma questão importante. Uma coisa a gente vê as notícias que vão sair na televisão, aqui na TV, na revista, no jornal, sobre a Operação Lava Jato. Quando você tem um conjunto de depoimentos que depois o relatório da CPI vai amarrar tudo isso, a gente não sabe onde isso pode terminar. Eu espero que terminaria, claro, você vai ter um crime de responsabilidade, é impossível não identificar as pegadas da presidente Dilma Rousseff, assim como é impossível, em escala muito maior, não identificar as pegadas de Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente na refinaria de Abreu Lima. Isso é impossível, tal. Abreu e Lula. Abreu e Lula, desculpa. Tá Abreu e Lula. Dê direito o nome aos bois. Vamos lá. Passa Dilma e Abreu e Lula. Passa Dilma e Abreu e Lula, perfeito. Então, nesse caso, a coisa vai ficar muito grave. Quer dizer, entender que a CPI, o que nós já falamos várias vezes aqui, é um julgamento político, né? No STF, o processo vai caminhar a passo de tartaruga, muito lento, vai demorar anos. Aonde o processo vai demorar meses e pode ir muito rápido e resolvido esse ano, é na CPI. Ela tem 120 dias, pode até depois pedir uma prorrogação, etc. tal. Tem um menino que trabalha muito como e poucos, bem, como né? poucos, que é o Hugo verdade. Mota, que enquadrou lá aquela raposada lá da década de sei lá quando, de 550 anos fazendo má política. Sim. E que quiseram aí gritar alto e colocar o dedo aí no rosto do Hugo Mota, e ele falou, na minha terra, homem, não leva grito. Esse é o jovem Hugo Mota, com 25 anos, e que já começou a carreira fazendo história. E se ele for inteligente, esperto, e tudo indica que ele não vai dobrar a espinha e jogar a biografia dele no lixo, porque ele tem a chance de fazer uma grande história para ele e para o país. Claro, eu acho que e o momento que o país inteiro está assistindo, exatamente, né? Quer dizer, o interesse de todos. E agora, claro, conforme a CPI vai aprofundando seus trabalhos, tem as subrelatorias, tem
tem a Kroll fazendo investigação, quer dizer, o volume, quer dizer, os depoimentos eles vão ser muito mais ricos, inclusive, né? Quando não vai ser um processo meio de o sujeito requentar notícias nos jornais e revistas, não. Você vai ter documentação produzida pelas investigações da própria CPI. Portanto, a situação, e não significa que quem já veio depor uma vez não pode ser chamado outra vez. Então, Gabriele, por exemplo, que fez toda aquela encenação, quando você consegue ter toda a documentação por parte da Kroll investigando as contas no exterior, não pode dizer que o problema igual hoje a Graça voltou a essa história. Não, a corrupção corria fora, nós não tínhamos controle, era fora da empresa, nós não sabíamos, eram as empreiteiras que combinavam tudo e ligadas a maus funcionários. Com maus funcionários. Então você tem maus funcionários. Tá. E os maus funcionários ficavam aonde? Aonde? Presidente, assim, só para eu entender, assim, porque eu acho que a gente tem uma dificuldade, né, Vila? Claro, né, é difícil. De entender. Claro. Se os funcionários da Petrobras não estavam dentro da Petrobras, estavam aonde, ex-presidente Graça Foster? Como é que a senhora pode dizer que acontecia fora? Claro, Porque, assim, que eu saiba, o processo de corrupção tem que ter um corrupto e um corruptor. Funcionando juntos. E pelo volume de dinheiro movimentado, você tem um conjunto de diretorias envolvidas. Você não pode fazer certos pagamentos sem ter assinatura de um monte de gente que não é valores de... Não é R$1.000, R$2.000, que já é um... Não, estamos falando de milhões ou de bilhões. Quer dizer, você tem uma estrutura interna da empresa que está toda corrompida. Quando nós falamos de um gerente, um diretor, 2 diretores, na verdade a estrutura é muito maior. Porque você tem de ter um tipo de controle interno. O Gabriele dizer que não havia meios internos de controle da corrupção é bobagem. Ele pensa que a gente é bobo. A CPI vai, no seu curto tempo de trabalho, vai ter uma documentação que vai mostrar que o Gabriele está dizendo não corresponde à verdade, além que nós já sabemos pela Operação Lava Jato. Portanto, tudo indica, pelo andar da carruagem e pelo excelente trabalho feito até agora pela CPI, que a situação vai se agravar do governo ainda mais em abril. E o que eu fico sempre preocupado é que eu estou estudando lá em 1992, um livro que eu estou terminando sobre a presidência Collor, né, que começa em 15 de março de 90. O curioso é como a história se repete sempre como tragédia. Lá em 92, quando vem as 2 entrevistas do Pedro Collor à revista Veja, uma que chegou às bancas em 10 de maio, outra no dia 24, a fala é o seguinte: não podemos colocar em risco a governabilidade, hein? Olha lá, hein? Olha, a economia não pode ser afetada pela crise política. Tudo a mesma coisa. Olha, o impeachment, não sei não. O impeachment precisa analisar. Nós o Brasil nunca aplicamos. Não aguenta o impeachment. Não aguenta. Então, começa incrível as falas, todas, falas de juristas, de líderes empresariais, de políticos, todos com o mesmo discurso, né? Isso no final de maio. 4 meses depois, ele não era mais presidente. Então... Só que tinha uma diferença entre hoje, 2015, e 1992. Qual é a diferença fundamental? As ruas. Porque as ruas vão aparecer em 92 no final, e meio atrelado aos partidos políticos. Agora você tem as ruas no início e distante, independente dos partidos políticos. Quer dizer, a presença das ruas é a chave. A sorte do governo Dilma não vai ser decidida no Congresso Nacional. A sorte é nas ruas. Quanto mais as ruas forem ocupadas pelo povo brasileiro, né, mais difícil será a possibilidade de um acordo por cima, pelo alto, um acordo que nós chamamos vulgarmente sempre de pizza, né? Buscar que tudo acabe em pizza tal. Quanto maior a presença na rua, menor a possibilidade de um acordo que trai as ruas, né? E isso aqui é essencial, não ser atrelado a partidos políticos, não aceitar essa conversa lenga-lenga, porque até o momento, quem está dando os rumos para tudo é o PMDB. A oposição está indo empurrada pelo PMDB que dirige, e a oposição está indo atrás. Ela até agora não conseguiu dar os rumos, né? Claro que ela tem... né? Mequetrefe. Você tem um outro parlamentar mais ativo, um outro deputado, um outro senador, vez por outro dirigentes partidários falam bobagem. Eu posso até citar uns nomes. Sim. Câmara dos Deputados, talvez um dos mais atuantes ali da oposição seja o Bruno Araújo. Sim. Que é aquele lá que foi bater panela, né? E foi colocar a Dilma, as gravações da Dilma e depois foi desmentindo ela. E no Senado, nós temos o Ronaldo Caiado, que acabou até assumindo o papel que estava sempre nas mãos do Álvaro Dias. Do Álvaro Dias, é verdade. Que sempre foi o grande nome da oposição. O Aécio Neves está naquela coisa mais água com açúcar, ele sai um pouquinho, mas recua um pouquinho, eu acho que ele os senadores sai um pouquinho, de São Paulo estão devendo, viu? Tanto então, Serra como Aloysio,
tendo em vista 1 milhão que estava na Avenida Paulista, 1 milhão de pessoas, eu acho que precisa ter uma atuação nesse momento, estarem mais presentes, porque, claro que podem estar lá numa comissão A, comissão B, comissão C do Senado, mas espera um pouquinho. Há uma questão que é central. Parlamento, Você tem de ir lá, ocupar a tribuna, tem de falar, tem de dar entrevistas. A questão central hoje é o petrolão. A gente não deve desviar, vamos discutir o pacote fiscal. É para discutir, mas a questão central é o petrolão. E o PT sabe, o PT quer desviar para tudo que é coisa e evitar a questão central, que é o maior desvio dos recursos públicos da história da humanidade, patrocinado pelo PT. Quando a gente fala crime organizado, não é o Beira-Mar. Você acha que Fernandinho Beira-Mar é crime organizado? Crime organizado é o petrolão. Isso que é crime organizado. O resto é brincadeira. Crime organizado é você ter uma organização criminosa que atua de forma organizada, é uma quadrilha que tem chefes, subchefes, subchefes, né? Tem uma estrutura de divisão de dinheiro que trabalha também com a impunidade. Tem banco. E tem o banco. chefe era um banco. Era um banco, funcionava como um banco. Funcionava, passava por ele. Ou seja, muito maior do que o Banco Rural foi no Mensalão, nem se compara. Isso? Então, isso é crime organizado. Crime organizado é o PT na Petrobras. E não adianta eles falarem que processam, ameaçam. É o que nós estamos vendo. O João Vacari participava da reunião com os empreiteiros na Petrobras, acertando os acordos. Puxa vida, nós não somos doido, maluco. Isso que é crime organizado. Ah, vamos levar para... Em Bangu 8 está um pessoal que é aprendiz. É aprendiz, toda aquela turma é aprendiz. O chefe, o Pedro Malazartes, está em São Bernardo do Campo. Esse é o maior de todos, né? Não é esses aí, está em Bangu. Ah, não, está em Presidente Prudente, estou em Presidente Prudente. Nada, eles estão aqui no ABC, em São Bernardo do Campo, na antiga Detroit brasileira. Estão ali, inclusive compraram agora, parece que um terreno grande, o Parque Anchieta, uma casa, uma mansão de 4 mil metros quadrados do terreno, e compraram mais 2 mil metros quadrados, um total de 6 mil, que o Pedro Malazarte de São Bernardo do Campo parece que agora quer morar em casa. Claro que sempre compram em nome de terceiros, porque a quadrilha é grande. Laranja. É o laranja tal, né? Então, como é que a coisa foi? Então, isso eu acho que é central, gente. Por isso que o papel da CPI, a CPI vai decidir a sorte do governo no parlamento. Mas, volto a dizer, é as ruas, é lá. Por isso que o dia 12 é central. Todo mundo na rua. E aí pode ser uma boa manchete. Faltou rua para brasileiros. Tem gente que não pôde sair de casa, falou, não tinha jeito. As ruas estavam tomadas, tal. Toda a elite branca saiu, a elite branca, todos os ricos e milionários. Saíram das verandas gourmets, com as suas Le Creuset na mão. Isso, aí algum jornalista que furava a greve nos anos 70, esses que furas da vida, podem escrever bastante, etc. Vai ser muito legal. Então o processo de despetização é o grande desafio, Vila? Esse é o grande desafio. Em 30 segundos. Acabou o nosso tempo, Vila. Olha, o grande desafio é esse, é como retirar da máquina de Estado e como figuras permanentes os petistas que vão sabotar qualquer governo democrático, e a questão que se coloca é a gente resolver rapidamente em relação aos 25 mil cargos comissionados. E a questão é o seguinte, a gente tem de insistir, o Brasil vai completar agora dia 31, 3 meses de governo Dilma. Nós não resistimos, nós brasileiros, cidadãos honestos, mais 45 meses dessa senhora à frente do presidente da República. Não dá, é impossível, não há na história do mundo que eu conheça, né, do mundo recente, os 3 séculos, como um governo que conseguiu se sustentar mas em 3 meses já tenha gasto todo o seu cacife político. Não há. E vai governar depois mais 3 anos e 9 meses. Não há. O caminho para Dilma é aquilo que a gente falou. O melhor seria um gesto de grandeza, a renúncia para nós, brasileiros, para a crise política. Rapidamente se acharia uma solução e para ela. Agora, ou o caminho do impeachment. Não há, eu não enxergo a possibilidade da manutenção dessa mesma estrutura corrupta, né, por mais 45 meses. Ou teremos um choque, que eu espero que não ocorra, nunca visto na história do Brasil. Vila Babau, dica de moda? Olha, eu estava pensando num vestido, porque ela tem, como que seria, tecnicamente, né, o corpo da presidente, como é Se tivesse um tecido de, assim, como ter vergonha na cara, né? Seria ótimo. Aí para petezada. Tem de ser azul petróleo. Ela adora a cor azul petróleo. Não pode ser verde e amarelo. Verde e amarelo não, hein? Verde e amarelo eles odeiam. Tem de ser o azul petróleo, né? Podia assim em linhas retas, porque linhas curvas ali é mais complicado, né? Em linhas retas, bem simples. E que nós sugerimos também para alguns, o Zé Dirceu já
Isso para presidente e para o Zé Dirceu uniforme, né? Uniforme, né? Uniforme, não sei se laranja da Petrobras, tem um uniforme laranja da Petrobras, né? Podia homenagear Pode também. Pode ser aquele riscadinho assim, riscadinho, branquinho e pretinho. E o número 171, né? Pode ser, né? Isso vai ser bem bacana. Que é o único caso na história de alguém que prestou consultoria estando preso na Papuda, recebendo R$1.200.000 de um laboratório e de uma empreiteira. Tenha vergonha, cara. Brasil administrado pelo PT, por enquanto. Por enquanto, porque logo vão sair. Nós vamos dar um pé na bunda, com a licença da expressão. Hoje é uma expressão popular, que não surgiu na África. Pode falar pé na bunda, surgiu pode na falar. África, tal, veio para o Brasil. E aí, ó, mandar esse pessoal tudo embora e nós vamos voltar a ter moralidade, ética, e o país, você vai ver, o país é tão bom que a gente consegue se recuperar rapidamente dessa tragédia que foram os 12 anos do PT no poder. Muito bem. Marco Antônio Villa, toda quinta-feira, aqui entre nós. Quarentinha, Villa. É sempre assim, a gente fala e falta tempo. Obrigada, Villa. Até semana que vem. Até semana que vem. Gente, obrigada pela companhia de todos. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, a programação não para, você já sabe. E a gente se vê daqui a pouquinho. Não se esqueça que amanhã tem Giro Veja, exclusivo com os nossos colunistas. Na sequência tem No Alvo, depois tem mais programação, depois tem entrevista, depois tem No Alvo de novo, depois tem Giro com a nossa reportagem, depois tem Aqui Entre Nós com José Roberto Guzzo. É a programação que não parar, e depois do Guzzo ainda tem Bons de Garfo, o programa mais gostoso de TVeja. Uma delícia, é um programa que eu, Lorenzato e Helena Galante falamos de coisas gostosíssimas aqui de São Paulo. Obrigada pela companhia, tchau. Aqui ó, na abertinha, pra gente dar tchau junto, ó, tchau, bom fim de semana. Tchau.